Oi, tudo bom, Marcel? Oi, Maria Luísa, tudo bem? Tô aqui, a gente tá falando no WhatsApp, né? Ao mesmo tempo. Ah, muito legal. Deixa eu fixar aqui. Como é que tá, Maria Luísa? Que saudade tua. Contigo? Olá! A gente aqui falando ao mesmo tempo, tu viu que chique? Não. Oi, Marcel. E Então, aí, né? Lu? Tudo Tudo bom? bem contigo? Bah, olha, eu vou te dizer. Hoje, Aninho ruim, particular. hein? Ano Ah? difícil, né? É, Ano tá sendo difícil, né, difícil. minha amiga? Tá sendo difícil, mas vamos lá, né? Porque como diria meu Vamos, pai, cobra que não anda, não engole sapo. Isso a né? gente tem que Vamos. respirar e seguir, né? Porque a vida é um sopro. Mas então, Vamos. é, então, Marcelo, a gente, tu sabes que eu tinha te comentado, né? Eu tenho recebido algumas demandas no WhatsApp e alguns alunos, inclusive, me perguntam assim: ah, professora, a senhora já fez alguma live? A senhora já deu alguma explicação sobre esse tema? E eu tenho falado que, independentemente da audiência que nós temos aqui, é muito importante essa produção de conteúdo, né? Essas explicações, esses drops que nós damos nessa forma de live, né? Sim, sim. Porque, inclusive, isso depois vai ser tudo remetido lá para o meu canal do Aranaldi, que a gente vai E vai lá registrar. pro canal da Revista Tênis também, né? Tá indo Isso, pros dois isso. locais. Né? Então, hoje nós temos que debater esse tema, que é um tema bem interessante. Eu acho que ele traz bastante, ele suscita bastante dúvidas, especialmente porque cada tribunal adota uma postura, tem uma série de enunciados falando sobre esse tema, né? Tu sabe, Lu, Então, quando tu te manifestou acerca do tema, eu até falei, nossa, ele é um tema que, querendo ou não, a gente tem que começar, acho, a nossa conversa dizendo, olha, isso surgiu, isso realmente surgiu em 2017 com a reforma trabalhista. Então é algo que tem apenas 3 anos e ainda não tem uma consolidação jurisprudencial em cima disso. E gera decisões das mais variáveis possíveis, né, Luciana? Então, uhum, a ideia de debater um tema como esse é realmente uma construção jurisprudencial, é participar dessa uhum, construção jurisprudencial. Então, por isso que eu achei muito interessante a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque existe a dúvida do pessoal que te procura no escritório, existe a dúvida de quem ou ajuiza essa homologação, né, requer essa homologação, e existe a dúvida do juiz que tem que homologar, que tem que sim, efetuar a jurisdição em cima disso. Então, realmente existe todo o sistema de juristas encontra-se em dúvida quanto a um tema como esse. Claro que a gente já tem alguma coisa no TST, né? Nós vamos falar sobre isso, a gente já tem alguma coisa no TST, tem muita coisa nos TRTs, mas entre os 24 TRTs tem muitas decisões conflitantes, né? Entre as próprias turmas, dentro dos próprios TRTs. E sim, eu afirmo, entre os juízes existe muita dúvida quanto à aplicação disso. Ainda que, né, aham, Luciano, acho que a gente tem que começar comentando também que a Justiça do Trabalho, querendo ou não, até antes da reforma trabalhista, ela já vinha se estruturando numa busca maior de mediação e conciliação. A criação dos Sejusques, dos NUPEMEX, isso tudo é anterior à existência dessa figura que a gente vai conversar hoje, que é o acordo extrajudicial na Justiça do é. Trabalho. Só que é importante, Marcel, nesse aspecto, assim, eu acho que é bem importante a gente definir o seguinte, né? A criação dos UPMEX, dos Sejusques, tu tá me ouvindo bem? Tá bem? Tudo bem, eu tô Tá. só baixando a temperatura aqui, que tá É, quente em a Rio Preto. Rio minha. Preto tá com 30 graus. Ah, meu Deus, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou até colocar aqui o carregador do meu celular aqui no coisa para não ter problema de acabar a bateria. Deixa eu colocar aqui, tá? Bom, tu vai Vamos começar a fazer o marcar o seguinte, eu vou tempo? marcar o cronômetro agora, Isso. exatamente. Eu Tá, acabei de iniciar, tá vamos em bom. frente. Então, é importante a gente visualizar o seguinte, né? Essa matéria, ela é uma matéria, inclusive, que eu preparei aulas para pós-graduação lá da OAB da ESA, falando Uhum, sobre mediação trabalhista e explicando todo o contexto da Justiça do Trabalho. Quando tu diz que o uhum, Sejusc, que o NUPEMEC, era uma realidade já existente no âmbito da Justiça do Trabalho, nós sabemos, porque isso vem de uma política pública que era para ser implementada desde 2010. A Justiça do uhum, Trabalho não o fez a partir da resolução 125 do CNJ, ela fez a partir da resolução 174, né? uhum. E trabalhando na mediação,
ali e nas conciliações, nós tínhamos sempre servidores e juízes, né? O que agora... Isso, exatamente. É totalmente diferente. Era totalmente diferente. O que a reforma trabalhista traz? A reforma trabalhista, em vários aspectos, ela fomenta o acordo individual. A gente não vai entrar na questão das críticas, né? Porque não, a gente vai discutir o instituto, exatamente. Não... vamos discutir o instituto. Então, ela fomenta o acordo individual e diz assim, olha, existe um procedimento de jurisdição voluntária que, caso as partes se transacionem no âmbito privado, elas podem submeter à homologação judicial. Luciano, o que a gente enxerga aí? Até, desculpa te interromper, mas o que a gente enxerga aí? Há um deslocamento muito consistente do local onde essa mediação é realizada. Entende? Que, na verdade, ela pode ser ou mediação ou negociação. Ou negociação. É onde você vai entrar. Mais, exatamente. Assim, você vai tu entrar sabe na teoria que eu fico mais atrelada à questão técnico-científica para a gente saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Eu até brinquei com o João Paulo e falei assim, não, hoje a Luciana, academicamente, é ela que vai dar o show na live, porque é ela que tem conhecimento técnica que tu traz. Voltou? Trancou um pouquinho para mim, tá? Mas vamos lá. Voltou. Não, ainda brinquei que hoje a formação acadêmica, a tua experiência e a tua formação dos cursos é que vai dominar quanto a isso. Aquilo que a gente já... Tá trancando, Marcelo. Eu não sei se é a minha ou se é a tua, né? Porque aqui para mim aparece bem, porque aqui parece tu trancando para mim. Tá, pois é, não sei, mas vamos lá então. Então, pois é. Segue. Tá, porque tu falou da questão acadêmica, né? Tu falou da questão acadêmica, mas na verdade é o seguinte, o que a gente percebe, né? A gente percebe que as transações e os acordos entabulados entre as partes fora do ambiente judicial, né? Com uma eficácia liberatória total, através desse procedimento de jurisdição voluntária, ele, antes deste procedimento específico, dessa previsão que a reforma trabalhista trouxe, a Justiça do Trabalho não conhecia. Era verdade, exatamente. A transação fora, né, o acordo, fora dos autos, fora de um processo judicial, que é admitível do nocível, levado à homologação do juízo nocível, no âmbito do processo de trabalho, da Justiça do Trabalho não era admitido. Em função das características do direito material que eram muito arraigadas, né, Luciano? Não, tu vai discutir a questão da indisponibilidade dos direitos, né? Existe toda uma da disparidade de armas entre empregado e empregador, né? Então a gente falava, inclusive quando nós falamos em princípio da indisponibilidade, da irrenunciabilidade, a gente lá no início a gente estuda o que tá trancando não. Não, tá indo bem. Tá? A gente estuda o que é transação, o que é renúncia, por que eu posso, por exemplo, conciliar num processo num valor inferior àquilo que era devido no curso do contrato. Então, tem toda uma discussão a esse respeito, que eu te confesso o seguinte, Marcel, o pessoal que não é afeto à Justiça do Trabalho, às lides trabalhistas, eles não entendem por que não é possível uma transação no âmbito das relações materiais, né? Aí a gente tem que falar da questão da indisponibilidade dos direitos, tem que falar de toda a história da conciliação na Justiça do Trabalho. Tem que falar da construção do próprio direito material, né, Luciana? Exatamente. Da principiologia do direito material do trabalho, né? Vamos cumprimentar a Fernanda Mabli, que entrou aqui, está nos acompanhando agora. Oi, Fê, tudo bom? E aí, Fê, tudo bem? O João também entrou ali. O João Paulo está aqui também, exatamente. Mas aí o que acontece? Nós tínhamos, para ter essa eficácia total liberatória, né? Já que o acordo extrajudicial não era homologado, esse procedimento não existia antes da reforma, nós tínhamos as grandes questões das lides simuladas, né? A casadinha, né? A famosa casadinha. A questão da casadinha, das lides simuladas, e que os empregadores diziam, olha, eu quero fazer um acerto, eu estou conversando com o meu empregado, eu tenho que pagar verbas rescisórias, eu devo mais uns 10, 15 mil, hipoteticamente falando, de valores em abertos do contrato, só que eu quero ter uma garantia que ele não vai me processar lá na frente na Justiça do Trabalho. Sabe que eu fui ler algum material disso e isso acabou sendo o cerne do desenvolvimento do acordo extrajudicial, né, Luciano? Não é. O pior é que não é, Fernanda. Não é fácil de entender para quem não está acostumado, né, com a Justiça do Trabalho, com as lides trabalhistas, com toda a principiologia do direito do trabalho, né, o jurisdicionado, o cliente,
Explicar todo esse contexto é algo muito difícil. Né? Com certeza. Realmente é difícil. Né? E o que aconteceu? Quando veio essa reforma, que vem com toda essa principiologia de fomentar o acordo individual, de pacificação de conflitos, né? De estimular que as partes conversem, que cheguem a um ajuste, uma grande parte da magistratura trabalhista e dos trabalhistas em geral, né? Dos advogados e operadores. Juristas trabalhistas, né? Que atuam nessa área, disseram, tá institucionalizada a lei dissimulada. Né? Agora, todas as verbas rescisórias serão só pagas mediante acordo extrajudicial para se ter a quitação ampla e restrita do contrato de trabalho, ainda mais se nós considerarmos que caiu a obrigatoriedade da homologação sindical. Sindical, né? Exatamente. Então, essa crítica, essa constatação foi feita por um sem número de logo após, até antes da publicação da lei, né? Já numa análise prévia à publicação da lei, já se entendia por esse ponto, né? E aí o que aconteceu? Algumas questões começaram a surgir, alguns posicionamentos, alguns despachos começaram a surgir nesse sentido. Né? Então, um entendimento de que não adianta eu buscar via acordo extrajudicial o pagamento único e exclusivo das verbas rescisórias, que não vai ter uma eficácia. Eu até vi naquele despacho que você me mandou, né? Falando que se for apenas parcelamento da verba rescisória, a juíza não homologaria. Pois é. A gente vai ter muito que debater sobre isso. Né? Então, Marcel, antes da gente entrar propriamente na discussão, nós temos um procedimento de direção voluntária. Né? Um protocolo, previsto a partir do artigo 855b e seguintes. Né? Ele traz todo um regramento, diz que os advogados não podem ser os mesmos. O advogado da parte do autor, do trabalhador e do empregador não pode ser os mesmos advogados, tem que ser de escritórios distintos, né? Justamente para tentar alguns entraves, para tentar evitar a questão da lei dissimulada. E uma série de documentações, de requisitos que precisam constar naquela petição inicial, que vai ser uma petição conjunta, assinada de forma conjunta. Se indica, inclusive, né, que a próprio reclamante, o próprio reclamado assinem conjuntamente. Nos meus acordos, eu tenho pedido para o cliente assinar, seja ele o empregado ou o empregador, a gente não vai usar essa denominação, né, para os acordantes. Os acordantes, exatamente. Para os acordantes, mas algumas questões surgem que eu acho que Até pagamento de custas também, né? Que não há uma definição premente na lei de como que funcionam as custas, né? Mas já existe uma consolidação que o pagamento é prévio, não é aquele pagamento ao final, que pode ser rateada pro rata, né? Inclusive dando deferimento da justiça gratuita ao acordante empregado, né? Para quem não pagar as custas, então. Não, tu viste, inclusive, naquele despacho que eu te mandei determinação de pagamento antecipado de custas, né? Antecipado. E isso está sendo até regra, Luciana. Isso está sendo bastante regra. Antes da homologação, antes de acontecer a homologação, as custas já têm que ser quitadas. E, em regra, o que a gente tem acompanhado é o seguinte: as custas são divididas pro rata, metade, metade, defere-se ao acordante empregado a justiça gratuita e a empresa recolhe metade das custas. Apresenta o comprovante e daí sim vai para análise da homologação, né? Sim. Aí a Fernanda está perguntando aqui, há pouco tempo homologuei renúncia total a um crédito trabalhista em execução, já. O que difere homologar previamente? Temos muito que refletir. Eu posso fazer um acordo na execução, inclusive por um valor inferior, isso afeta até o crédito previdenciário, tem uma OJ que fala sobre isso, né? Claro. Que reduz proporcionalmente o crédito previdenciário. A partir do momento que tem uma sentença, né, consolida-se o que é crédito salarial, o que não é crédito salarial. E que isso não pode ser transacionado. O mais interessante é isso. Por exemplo, uma sentença definindo que tantos por cento é salarial e tantos por cento é indenizatório. A partir do momento que você tem uma sentença definindo isso, tu não pode mais transacionar o que é salarial e o que não é salarial. Tu não pode fazer um acordo totalmente indenizatório, porque obrigatoriamente tu tem que seguir a proporção da sentença, né? Nós temos a OJ disso. Bom, então, Marcel, uma das questões que aí eu acho que é interessante tu, como juiz, suscitar. Até a doutora Janete Deste falou sobre isso na live com o Jorge Araújo. Né? Ela perguntou assim, tá, mas e quando tem sejusques e os acordos são distribuídos para as varas?
É melhor encaminhar para o Sejusc? Como é que fica a questão da competência? Né? O que a gente tem feito onde... aqui em São José do Rio Preto? Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui 4 varas de trabalho. Primeira, segunda, terceira e a quarta vara de trabalho de São José do Rio Preto. Tudo é ajuizado pela distribuição central, vai para cada uma das varas. As varas encaminham automaticamente para o Sejusc. Automaticamente ela vai para o Sejusc. Quando é homologação de acordo extrajudicial, que aqui a gente chama de ORTREX, né? Existe a sigla ORTREX, ela vai automaticamente para o Sejusc. E é o juiz responsável pelo Sejusc, que ele não está responsável em regra por nenhuma das varas aqui de São José do Rio Preto, que faz essa análise dos requisitos para proceder com a homologação. É mas ele não que é despacha obrigatório, mas não é obrigatório encaminhar. Isso se definiu na Justiça do Trabalho de São José do Rio Preto, se definiu por quê? Por portaria, que a competência seria do Sejusc? O TRT-15 definiu. O TRT-15 é que definiu. O TRT-15 é que definiu. Até a gente teve recentemente uma discussão que estava querendo reverter, manter nas varas, por uma questão de e-gestão, né? Da gestão dos números de cada vara, queria se manter nas varas, tal, mas acabou se definindo que é o Sejusc realmente que tem a competência por portaria, não é uma competência definida em lei, porque isso não trata na lei, por portaria do próprio TRT-15, que define que compete ao Sejusc essa análise. Né? Tá, mas então o Sejusc ele pode atuar em 2 frentes, respondendo completo a tua pergunta. Ele pode atuar tanto na homologação do acordo, que já vem um acordo pronto, apresentado, quanto às partes requererem aos juízes das varas que seja enviado para o Sejusc para lá, sim, tentar fazer um acordo. São as 2 situações em que ele pode atuar. Tá, então o acordo extrajudicial, quando ele é distribuído, o procedimento de jurisdição voluntária é distribuído para as varas, né? Distribuído vai para o Sejusc. Aí, o que a legislação prevê? A legislação prevê uma faculdade do juiz em homologar e marcar audiência. Eu te pergunto o seguinte, Marcel, caindo o acordo extrajudicial na tua vara, e tu analisa a petição e analisa os documentos que acompanham, tá? Percebe ali que as verbas rescisórias foram pagas, que o contrato está devidamente cumprido, que não há descumprimento e que os termos do acordo são satisfatórios para fechamento daquele contrato. E tu decides homologar esse acordo sem audiência. Ainda assim, tu não mandas para o Sejusc. Tu homologas antes do encaminhamento. Tudo vai para o Sejusc. Tudo vai para o Sejusc. Tudo? Tudo vai para o Sejusc. É o Sejusc que está com a competência homologatória dos acordos extrajudiciais. É o Sejusc, é o juiz do Sejusc que está tendo a competência de homologar esse acordo. É o juiz do Sejusc. E, tanto, inclusive, essa análise dos requisitos que você falou, o juiz das varas não estão fazendo. É o juiz do Sejusc. Então é só para efeitos de número mesmo. É só para efeito de número. Distribuir, até porque o Sejusc ele não tem o critério de vara, né? Até a numeração do processo, a gente sabe que os 4 últimos números do processo é o reconhecimento da vara que está aquele processo. O Sejusc não tem um número para ele. Então ele tem que obrigatoriamente ser distribuído para as varas. Sim, exatamente. Eu vou te dizer que aqui... Ou até mais, o NUPEMEC tem feito isso também no tribunal, né? Os acordos coletivos têm ido tudo isso pro tribunal, inclusive. Tu sabe, Marcelo, eu vou te confessar uma coisa. Quando eu estava pesquisando para nossa live, eu fiz uma pesquisa dos enunciados, assim, já tinha feito uma matéria. Eu vi, tu me compilou ali. Eu te mandei ali no WhatsApp. Só que essa questão da competência do Sejusc aqui no TRT eu não cheguei a analisar, porque eu já tive processos homologados diretos pela vara. Inclusive pela vara, olha só. Pela vara, inclusive sem audiência. Eu tenho uma audiência na semana que vem de um acordo extrajudicial, esse que eu te mandei o despacho, que foi para o Sejusc. E que basicamente o juiz estava dizendo assim, olha, tu tem que me comprovar que tu recebeu as tuas verbas rescisórias, porque se o teu valor que tu está propondo de acordo extrajudicial, né? Eu digo que decisão judicial a gente não critica, a gente opina, né? Opina. Me parece que aquele despacho, no formato que tu me mandaste, ela acaba adentrando numa seara em que não poderia. Que não teria essa competência. É que a gente fica muito... É uma questão muito complexa essa, da questão da autonomia da vontade. Vou te dizer o que a gente faz aqui no Sejusc, até para tu entender qual é a atuação que a gente tem tido aqui no Sejusc. A gente pede, se tem alguma dúvida, né? Vem uma petição muito simples, só indicando um valor, não indica tempo de contrato, não indica a formalização do contrato, se foi anotado na carteira ou não, se vai ter algum recolhimento previdenciário ou não. A gente pede esclarecimentos. O despacho inicial esclareça as partes acerca do contrato, tempo de contrato,
valor da remuneração, até para a gente poder ter um parâmetro para analisar se aquele acordo é compatível com a remuneração que ele recebia ou não. Ainda que, Luciana, eu acho que já entrando um pouco mais a fundo na nossa discussão, o TST tem reconhecido que a competência do magistrado atuando no Sejusc ou nas varas é apenas homologar ou não. Não existe homologação parcial. Ou ele diz, não, homologa o acordo, ou ele diz, não, não homologa o acordo. Nós temos, é de conhecimento técnico, nós temos uma súmula do TST que fala que não existe direito líquido e certo à homologação do acordo. É a súmula 418, né? 418, que não existe nem por mandado de segurança, né? Então, é uma análise pessoal do magistrado quanto à homologação do acordo ou não. Então, o que a gente acontece? Dependendo da petição como vem, pedimos esses esclarecimentos. Vindo os esclarecimentos, a única situação que entendo eu que o magistrado tem é, ok, homologo nos termos trazidos, não homologo. Decidir por não homologar, é permitido à parte acrescer esse acordo. Ah, não, tudo bem, vamos para uma audiência, tentativa de audiência dessa homologação, ah, não, vamos acrescer o acordo aqui, aumentar o valor ali, isso tudo é possível. Isso tudo, Luciana, sempre levando em base os nossos princípios processuais trabalhistas, oralidade e simplicidade. Vamos resolver aqui, vamos resolver entre nós, né? Então, e o TST tem avalizado esse posicionamento. Ele tem dito, qual é a grande questão? Que não existe homologação parcial. Não existe homologação parcial. É igual, eu faço uma analogia com a análise da justa causa. Ou o juiz reconhece a validade da justa causa, ou ele reconhece a invalidade da justa causa. Ele não pode invalidar a justa causa e aplicar uma outra penalidade. Ele não pode fazer isso. Então, da mesma forma, eu vejo uma homologação de acordo, né? Eu não sei como é que você tem se preparado aí no Rio Grande do Sul. Se o pessoal tem homologado, então, assim, não deixa eu homologado. dizer eu trabalho, sabes que eu tenho trabalhado bastante com essa questão dos acordos, né? Sim. Eu agora, por último, esse que tem audiência semana que vem, eu sou advogada do reclamante. E o reclamante esteve conversando comigo, nós fizemos reuniões de negociação com o reclamado e tal, e é um contrato de 18 anos, tá? Nossa, é um contrato longo. É um contrato longo. As verbas rescisórias, tá, Marcel, elas se aproximam de, sei lá, 10, 15 mil reais e o total do acordo é 25 mil reais, tá? Mas o que acontece? Uma remuneração que não era tão alta, então. Uma remuneração que não era tão alta. O que acontece nesse caso em específico, né? O meu cliente chegou e disse assim, doutora, eu não tenho nada para discutir. Eu não fazia horas extras. Eu perguntei para ele, cara, tu recebia salário por fora? Tu tinha alguma coisa? Porque quando ele está entrando, ele está te fazendo essa proposta, porque ele está vendendo o estabelecimento, ele vai passar adiante, ele tem medo que tu entre com uma reclamatória trabalhista. Eu falei isso, né? Eu fui extremamente transparente, né? Na negociação. Se ele tem medo, vamos ver aqui o que tu tem de verbas rescisórias. Ele me levou o termo de rescisão do contrato, vamos ver se tem alguma coisa em aberto de FGTS. Aí tinha um pouco em aberto de FGTS, mas tinha assim, o que acontece? Do valor total que era devido de verbas rescisórias, o que ele ia receber, eu teria um excedente de uns 10 mil reais. De uns 10 mil reais. Para dar uma quitação de uma vida inteira. E eu falei para ele, por 10 mil reais, tu vai quitar toda a tua vida laboral. E ele disse, para mim não tem problema. O cara sempre foi sério comigo, agora no final que tava mal das pernas e tal. Só que, claro, esse pagamento deste acordo, eles estão postulando em 10 vezes. Que inclui as verbas rescisórias. Uma pergunta que eu te faço, como é que tu tem te preparado com isso? No cálculo dessa verba rescisória devida, que você falou que dava aproximadamente 15 mil reais, vocês estão incluindo nesse cálculo a multa do 477? Que eu tenho visto manifestações... Eles não incluíram a multa do 477. Eles não incluíram. Eu tenho visto manifestações, e eles inclusive fazem questão de expor isso na petição de acordo, dizendo, olha, doutor, no cálculo das verbas rescisórias nós estamos incluindo a multa. Até para facilitar esse parcelamento. Nós estamos incluindo a multa para parcelar em 10 vezes. Por quê? A regra é isso. O pagamento de verba rescisória é 10 dias depois do término do aviso prévio. Tem que quitar. E aí tu mencionasse algo que é muito interessante. Porque eu disse, olha, tem audiência, saiu um despacho assim, eles vão ter que juntar uma documentação para comprovar que não tem nada em aberto do FGTS, que pagaram isso, tal, que o teu contrato está mais ou menos organizado. E ele disse assim,
Tá, mas se eles não homologarem, olha o reclamante perguntando. Deixa eu fazer uma coisa, Luciana. A Clarissa Dias, minha cunhada de 12 anos, está aqui nos acompanhando. Deixa eu dar um beijo para ela. Ai, Beijo, querida. Clarissa. Coitadinha da Clarissa, ela não tem mais nada legal para assistir. Vai pro TikTok, Clarissa. Tá aqui. Coitadinha, ela tá ouvindo o Direito Trabalho. Direito Trabalho. Não, ela vem ver o cunhado lindo dela. Segue. Tá, deixa eu te dizer, então. Daí foi marcada a audiência, você foi falar com o seu cliente, Não, foi marcada a audiência. Eu conversei com o meu cliente, o cliente disse assim, tá, doutora, mas se eles não aceitarem um acordo? Não, se a juíza não homologar, como é que vai ser isso? Né? Porque para mim, eu nem precisava vir na Justiça do Trabalho, porque eu teria feito isso com ele, fora da Justiça do Trabalho. É o empregador que quer a garantia, né? O empregador que quer a garantia. E aí, entramos numa questão que os tribunais costumam dizer, né? Os tribunais dizem, bom, se tu quer transacionar, tu quer fazer um acordo, tu não precisa necessariamente da minha eficácia liberatória. Né? E isso também é algo que eu trabalho na negociação, né, Marcel? Porque quando as partes elas estão devidamente esclarecidas, que elas recebem os valores, é muito difícil depois o ajuizamento. Né? É claro, o advogado, o reclamado, né, entrou em contato comigo e disse assim, doutora, tudo bem que enquanto ele está com a senhora não vai entrar com o processo, mas quem é que me diz que lá na frente ele não vai ter um outro advogado que vai colocar na cabeça dele? A gente ouve isso na praxe trabalhista, né? Muito. Não, e Luciana, o que eu digo é o seguinte, enquanto a pessoa tem comida na mesa e consegue pagar as contas de casa, ele realmente não vai querer entrar com a reclamatória trabalhista. A partir do momento em que acontece alguma pressão nesse sentido, tudo que puder trazer algum valor para ele, de repente ele vai entrar. E isso não é criticável, né, Luciana? Isso não é criticável. A gente não está criticando isso. Então, a gente entende tanto o posicionamento do empregado, ao estranhar que, de repente, o acordo dele não está sendo homologado, quanto do empregador em exigir uma homologação do acordo como esse para se garantir para o futuro. Os dois lados têm as suas... E eu tive conversando com o advogado da outra parte, o advogado da outra parte disse assim, doutora, eu vou juntar todos os documentos, nós entendemos que esse valor excedente é um valor que justificaria esse parcelamento, que está atendendo, porque realmente está atendendo os interesses do meu cliente. Meu cliente está completamente ciente disso. Né? Está atendendo os interesses do seu cliente, mas caso a juíza não homologue, o pessoal do Sejus que não homologue, eu não sei se nós podemos discutir. Eu disse sim, nós podemos. Nós podemos acrescer valores e discriminar esses valores, inclusive, né? Na própria audiência. É o que eu sempre digo, a minha justificativa para isso é muito simples. Enquanto não foi homologado, o acordo ainda pode ser reestruturado. A partir do momento que não existe uma manifestação jurisdicional acerca disso, até mesmo quando ele não foi homologado, eu penso que ainda é possível discutir. Mesmo que o juiz já venha e tenha dito, olha, não homologo. Ao invés de recorrer dessa decisão, eu faria assim, não, vou apresentar uma nova discussão, uma nova proposta de acordo. Eu acho que é possível, Luciana, penso eu, entende? Pois é. Marcel, essa questão, na verdade, a gente entraria num debate muito mais profundo do quais seriam os limites da atuação jurisdicional nesse procedimento de edição voluntária, a questão de privilegiar a autonomia da vontade. Tu sabe que, querendo ou não, o TST tem se manifestado bem nesse sentido, né, Luciana? O TST tem dito, olha, o acordo cumpriu os requisitos trazidos pelo artigo 855 e seguintes, 855B e seguintes da CLT, o juiz não tem nem que se meter, homologa e pronto. Seria uma análise única e exclusivamente de requisitos e não dos termos do acordo, né? Exatamente. E não dos termos do acordo. Exatamente. O TST tem se manifestado desse jeito. Ainda que eu penso, Luciano, e acho que mesmo sendo alvo de crítica de alguns juízes excederem nessa análise dos termos do acordo especificamente, eu penso que isso acabou trazendo uma seriedade ao Instituto. Porque umas ausências de homologações iniciais, quando vinha um acordo de qualquer forma, acabou trazendo, ainda que de forma não legalizada, uma seriedade para o Instituto. Os próprios advogados começaram a se organizar melhor. Não, vamos já apresentar. Tu viu ali que a Eliane falou que quando eles distribuem o acordo, já colocam o comprovante do pagamento das rescisórias, ficando pendente apenas a homologação do abono. Isso é uma organização que o escritório já se organizou para essa seriedade do Instituto, né? Nas petições de acordo que eu fiz, e eu representei já tanto empregado quanto empregador, fazia
dizendo quais eram as parcelas que estavam sendo pagas, Isso eu acho discriminava a interessante. parcela, dizia o seguinte, isso é a título de rescisória, as rescisórias já foram pagas aqui, essas parcelas que têm cunho indenizatório tais e tais serão pagas no montante de tanto em tantas parcelas, né? Como se fosse uma petição de acordo num processo já entabulado. Num contencioso entabulado, exatamente. Então, eu dizia, o contrato de trabalho perdurou de tanto a tanto, as partes rescindiram o contrato, despedida sem justa causa, né? Mas e aí, com a assinatura conjunta. Mas, Marcelo, eu vou trazer um caso bem peculiar aqui. Eu quero trazer uma questão que, na verdade, a nossa discussão, mais do que o enfrentamento dos institutos, mais do que uma aula, é discutir caso específico, né? Sim, exatamente. A ideia do prático, né? O dia a dia. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu fui advogada de uma prima, que eu acho até que tu conhece, tá? A Paulinha. A Suia, não sei se é a Sui, até ela é sobrinha da tia Maria de Lourdes, né, que faleceu. E a Sui, ela trabalhou 25 anos na TAP, tá? E o processo dela é público, eu já falei para a Sui que eu comento do processo dela em sala de aula, que é um case. E a Sui, durante muito tempo, ela estava naquela, saio, não saio, saio, não saio. Tinha uma grande questão, o pai dela que tinha colocado ela para trabalhar na TAP e tal. E a TAP acabou as operações aqui em Porto Alegre e estava com o PDI aberto, né? E é muito difícil tu decidir colocar fim a uma relação empregatícia de tantos anos, né? Com certeza, é uma vida, como você falou. É uma vida, são 25 anos, tu vai mudar totalmente de vida, tu já não tem mais a mesma idade de antes, será que tu vai te reinserir no mercado de trabalho? Todas aquelas dúvidas. Imagina, não é algo fácil de decidir. Ela acabou sendo transferida para o Rio de Janeiro e ela disse, não adianta, Luciana, eu vou ter que rescindir o contrato, só que ela tinha uma estabilidade pré-aposentadoria. Pré-aposentadoria, tá? Então, o que acontece? O fato de ela aderir ao PDI, ela tinha que ter... Reconhecida em convenção coletiva. Reconhecida em convenção coletiva. Ela cumpriu todos os requisitos. Avisou, todo aquele esquema. Avisou, tá? Então ela era estável pré-aposentadoria. E ela tinha mais ou menos uns 30 meses de estabilidade, tá? Bastante tempo. Há bastante tempo, o estabelecimento fechou aqui, para ela cumprir a estabilidade, ela ia ter que cumprir no Rio de Janeiro. Não tinha o que fazer, não tinha. Aí eu disse para ela, olha, ou tu vai para o Rio de Janeiro, ou tu vai ter que pedir demissão. Se tu pedir demissão, tu vai renunciar à tua estabilidade. Não, começou a negociação. Quando começou a negociação, ela já me dizia, Luciana, eu quero que tu negocie, eu entrei para negociar. E aí tinha uma proposta engessada de PDI dessas empresas, tá? Como banco, né? Já tinha. E eu disse assim, cara, mas é que eu não posso fazer um pedido de demissão porque me interessa no recebimento do acordo o FGTS, porque o FGTS era muito alto o valor do FGTS, tá? E aí a empresa disse assim, só que eu não posso fazer um acordo que não seja por pedido de demissão, porque eu não tenho, ela tem que renunciar à estabilidade. A indenização era de todo o montante, Marcelo. Era uma indenização alta, porque eu calculou todos os 30 meses, mais as verbas rescisórias, mais os reflexos, mas não poderia constar pedido de demissão, tá? Não poderia constar. Tá, aí vamos fazer a petição, tal. Eu disse para a Sui, disse, Sui, tem um problema aqui. O juiz não é obrigado a ter audiência. Não é obrigado. Porque a empresa dizia, doutora, vai ter audiência. Na audiência eu concordo com a liberação do FGTS. Eu disse, sim, só que é uma faculdade ter audiência. É uma faculdade ter audiência. E eu disse, tu queres correr o risco, queres correr... Tá, mas qual é o percentual? Tu me garante? Não te garanto. É 50%, não assim ou não? Não, tu sabe. Bom, tá, vamos correr aquela coisa. Isso se desenrolou, essa negociação, por uns 5, 6 meses. Quando decidimos, fizemos a petição, protocolamos antes do recesso, Marcelo, tá? E eu viajava para fazer um curso lá na Espanha. Protocolamos, tal. Não sai a audiência, Marcelo. A juíza homologa de plano. De plano no despacho. No despacho. E eu estou na Espanha, olho no meu e aqueles 200 mil do FGTS vai ficar 5 anos lá parado. Bom, aí quando sai a homologação, e eu até me surpreendi, porque era um valor alto, era mais de 400 mil reais, tá? Nossa Senhora! Aí, quando foi homologado,
eu disse, olha, homologou. Ela disse, e o meu FGTS? Vai ficar lá guardadinho. Aí começou, aí vem o desespero machucando o coração. Porque, claro, a juíza, eu acho que o pensamento foi o seguinte, ó, é autoempregado. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Tu tá lidando com alguém que é extremamente bem esclarecido, autoempregado. Esse é o melhor acordo de homologar, Luciano. Esse é o melhor acordo que chega na mão do juiz para homologar, é esse. Onde tu sabe que aquela pessoa que está ali do outro lado, em momento algum, ela está sendo enganada. Ela contratou a prima dela para fazer. Sabe que eu tenho questionado muito isso em algumas homologações, quando eu atuo no Sejusc, eu vejo assim, ah, não, o cara é daqui de Rio Preto e contratou um advogado lá de Campinas. E eu olho assim, ah, mas por que o senhor contratou de Campinas? Não, ele é meu primo. Ou ele é meu tio, ele é parente, alguma coisa, entende? Então esse é o tipo de... O melhor acordo que chega na nossa mão é esse. A pessoa sabe o que está fazendo, está representado por alguém que é da família. Eu vou homologaria de plano também. Eu não falei de jeito nenhum. Tá, bom, mas aí o que aconteceu, Marcel? E aí eu comecei numa segunda etapa da negociação. Porque eu entrei em contato com a empresa e disse assim, doutora, homologou, e eu preciso do FGTS. Porque só aderimos, e isso está fora da mesa, tu entendeu? Porque era importante que tivesse audiência para eu falar isso para o juiz. Olha, doutor, essa circunstância, né? Aconteceu assim, a transferência foi para lá, para o Rio de Janeiro, não tem condições de prestar os serviços, tá? Tudo para levar em consideração a liberação do fundo. E aí eu disse, doutor, eu preciso. E aí a empresa, eu disse, nós vamos ter que entrar com uma petição para dizer que a rescisão foi sem justa causa. A empresa disse, não, sem justa causa, não vou admitir. Porque eu tinha peticionado para a juíza para pedir a liberação, e a juíza disse, esclareça o motivo da saída. E a empresa disse, o motivo da saída, o que eu posso fazer para a senhora... É demissão. É demissão. Não, o que eu posso fazer para a senhora é de comum acordo. Sim, para liberar metade. 484, tá? Só que o 484 seria 80% do fundo. Sim. E aí eu disse para ela, disse, olha, é o que a gente tem que fazer. Então a não, gente tem é que o que restou. É o que restou. Mas, Luciano, tu entende? Olha só que interessante. Tá, Marcel, mas deixa eu acabar, que tu não vê o que é melhor, tá? Peticionamos como um acordo, autorizo, então ela homologou por como um acordo, autorizou o levantamento do FGTS. Fez o alvará. Só que quando ela fez o alvará, não ficou a restrição 80%. dos 8. Não. Saiu 100%. Aí ela levantou, aí a Sui me dizia assim, tá, mas o que eu faço? Se tu pega o alvará, tu leva... Saca isso de uma vez, ó, corre. Luciana, isso é um caso... Sabe que eu estou escrevendo um livro de causos jurídicos, né? Porque o meu plano é fazer um stand-up comedy para palestras de abertura, né? De semestre e tal. E eu vou levar esse caso. Mas tu não plagia, tu me dá o crédito. Te dou os créditos. Não, Luciano, olha que interessante o que você nos traz, até para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu enxergo, e eu acho que isso é muito importante até, toda vez que a gente tem falado nas nossas lives, aqui o Labor Talk, ele é especificamente trabalhista, e eu tenho constantemente falado que a reforma trabalhista, ela trouxe como um dos principais efeitos benéficos a qualificação do trabalho do advogado trabalhista, né? O quanto ele tem que estar cada vez mais capacitado e mais qualificado. E eu penso que a existência do Instituto da homologação do acordo extrajudicial, ele traz para dentro dos escritórios uma necessidade premente de capacitação em negociação e mediação, que é isso que tu faz. Exatamente. Porque isso, gente, é totalmente diferente. O pessoal que está nos assistindo, isso é totalmente diferente. Uma negociação e uma mediação feita por advogados é totalmente diferente de na frente de um juiz. A gente sempre falou isso, que o que se faz na frente do juiz é barganhar. Um querer pagar menos e outro querer ganhar mais, em cima de alguns valores básicos. Diferente do que se faz dentro de um escritório com alguém especializado em mediação e negociação. Então, eu acho que... para o juiz a negociação que teve lá atrás e que informou a tomada de decisão, né? A necessidade da transparência disso. A necessidade da transparência disso. Olha, doutor, eu fui procurado lá em fevereiro, negociou-se por 3 meses. Voltou? Voltou, né? Eu digo que eu acho que essa transparência, Luciana, eu tenho privilegiado muito esse tipo de situação. Uma petição que tu me traga dizendo, olha, eu fui procurado pela minha cliente em 2 de fevereiro, nós começamos a negociar, o acordo saiu 5 meses depois,
mostrar a seriedade do trabalho do escritório de advocacia. Porque o juiz, eu falei isso ontem fazendo uma audiência para as partes, falando diretamente para as partes, né? Eu não te conheço. Eu também não estava no teu local de trabalho para saber o que realmente aconteceu. Eu sei o que está escrito no papel. E não necessariamente, e não porque estão mentindo ou não estão mentindo. O que está escrito no papel não quer dizer que reflete diretamente aquilo que aconteceu. Então, um escritório que me apresenta uma petição de homologação de acordo extrajudicial com todo esse detalhamento, é a garantia da homologação. É isso que tem que se buscar. E é a seriedade do trabalho. Eu sempre brinco, eu sei que tu me critica por causa disso, eu falo que o advogado de boa-fé e sério, ele faz questão de mostrar que ele está de boa-fé e que ele é sério. Infelizmente, a gente precisa desse tipo de situação, porque a gente se depara com muita situação contrária, né, Luciana? A gente sabia das casadinhas... Eu te critico no sentido de dizer que a má-fé é que a boa-fé se presume, né, Marcel? Exato, eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Mas só que quantos anos de casadinha a gente teve que superar para poder chegar numa seriedade do acordo extrajudicial? Então, eu acho... É isso aí, é que quebrar essa cultura, né? Porque tem empresas que te buscam. Eu já tive empresa que me buscou e disse assim: olha, eu quero fazer via acordo extrajudicial. E eu digo, cara, não vou fazer. Porque eu estou trabalhando com negociação. Eu tenho todo um discurso nesse sentido. Eu não vou botar o meu nome numa petição para fazer isso, para chegar lá na frente e dizer, cara, tá vindo do escritório da Aranaldi, eu não vou homologar. Sinto muito. As empresas Exatamente. Algumas empresas te procuram para isso. Doutor, eu quero pagar as verbas rescisórias desse empregado na justiça. Tá, quanto é que tu tem de verbas rescisórias? 10 mil. Quanto é que tu quer dar para ele? 12? Não dá. Não é assim que rola. Quanto tempo tem de contrato? 10 anos. Não é para isso que funciona. Não é assim. Mas é só não, isso... Essa postura que tu falou é o nome do... Oi, trancou de novo. Tu quer que a petição... Isso que tu tá falando é muito importante, porque é o nome do teu escritório que tá lá. Tu quer que quando a petição chegue na mão do juiz, ele fala, opa, beleza, é da Aranaldi, eu posso homologar. O advogado tem que ter essa visão, né? Eu falo isso nos cursos que eu falo de prática trabalhista, que eu falo que existe uma inversão de polaridade, né? Quando entra num momento judicial, onde vai procurar o Poder Judiciário, é a imagem do advogado que cola no cliente, né? É aquela boa imagem do advogado perante a instituição que cola no cliente. Luciano, uma coisa que eu acho interessante a gente falar, o nosso tempo está quase acabando aqui. Eu acho que algumas decisões judiciais, quanto a homologar, a não homologar, a exigir alguns requisitos, algumas informações e alguns critérios, eu acho extremamente positivo. Eu acho que isso é válido, eu acho que isso trouxe essa seriedade, revestiu o Instituto dessa seriedade, e no momento que a gente vive hoje, os acordos em regra são de boa-fé e sérios. Eu acho que esse caminho a gente conseguiu trilhar. Ainda que hoje, batendo lá no TST, o TST está dizendo, olha, você não tem você não pode fazer isso, você tem que homologar ou não homologar. Mas até chegar lá, a gente construiu um caminho muito interessante. E a gente tem que saber que é um procedimento novo de jurisdição voluntária, que o processo de trabalho não tinha antes. Quais são os requisitos da petição inicial do acordo? A necessidade de ter advogados distintos, né, representando as partes, justamente para sair da possibilidade de uma simulação do acordo só com eficácia liberatória, porque, afinal de contas, o papel do juiz não é ser um órgão homologador e liberar reclamados das suas pretensas dívidas, né, do passado. Exatamente. Então a gente tem que saber disso, tem que utilizar o Instituto para o bem. A gente sabe que muitas vezes as partes, de uma forma geral, vão tentar se locupletar ou tirar alguma vantagem, né? Tirar é que nem eu digo da terceirização, gente. A partir do momento que você quer terceirizar um serviço e ela sai 40% mais barato que contratar, alguma coisa está errada. Não, e vou dizer mais ainda. Sabe aquele discurso? Olha, Marcelo, tu me conhece. Se eu tenho uma coisa que eu não sou, é poliana. Eu não sou poliana, sabe? Não sou aquela, assim, que acha que tudo sempre está bem. Mas eu sou um pouco ideológica. Eu quero te dizer o seguinte. Quando a gente fala de acordos, de negociação, de preservar relacionamentos contratuais, e no direito do trabalho a gente tem... Ontem eu conversava muito com o Jorge sobre isso na nossa live. Né? Acompanhei. Sabe o que aconteceu com a SUI? A SUI foi contratada depois pela TAP para prestar serviços de forma autônoma, com um valor maior. Só que detalhe, ela jamais imaginava isso. Os mais céticos vão dizer assim, não, mas isso é fraude. Ela teve o contrato rescindido para depois ser recontratada por um valor menor. Na verdade, não. Foi maior. Chegaram para ela e disseram assim, ó, nós não conseguimos fazer isso sem ti.
Nós sabemos que tu não tinha como fazer aqui, tu é a pessoa que mais conhece esse sistema, me faz uma proposta para continuar a trabalhar. Aí ela disse, cara, querendo ou não, a forma com que o meu contrato foi encerrado é que possibilitou... A seriedade que foi tratado o assunto é que possibilitou essa contratação posterior. É diferente. Ainda que temos que ser muito realistas, né, de que se estava tratando de uma autoempregada com um conhecimento específico que a empresa precisava dela. Diferente do meu cortador de cana aqui, né? Sim, claro, diferente do. óbvio. Mas eu acho que é o que eu digo, a gente tem que ir para um final, que a gente já está 40 minutos até falando. Uhum. Eu digo que hoje eu acredito no Instituto, eu como magistrado e como Marcel, estudante do Instituto, eu acredito no Instituto, mas eu acredito principalmente que o que a gente precisa hoje é capacitação dos escritórios para negociar e mediar de uma forma cada vez mais sincera, honesta e acadêmica, e aí sim esse acordo dificilmente não será homologado. Porque não tem nada pior a gente tá no saguão do X Trabalho e os advogados gritando, aquele juiz chato não quis homologar o meu acordo. Mas a gente imaginando que tinha no acordo. Isso fica por uma próxima história, Marcel. Porque lá em Santa Maria, que teve um acordo que não foi homologado, não sei se tu te lembra disso, de um PDV de um banco que o juiz não homologou em face do princípio da indisponibilidade, que ela estava fazendo um acordo por uns 200 mil e o juiz não deu a quitação total do contrato, e a reclamante olhava para o juiz e dizia, quem é o senhor para mandar no meu dinheiro? O dinheiro é meu, ela falava. Gerente de banco, né, gente? Gerente de banco. Mas é para uma próxima. Tá bom? Gente, obrigado. Vamos informar. Vai estar no IGTV do Aranaldi, vai estar no canal da Revista Tênis no YouTube. Se inscreve lá no canal da Revista Tênis e nos vemos semana que vem. Labor Talk é toda quarta às 17 horas. Beijo. Beijo. Até mais.